Quem puder ficar. Bem-vindos a todas e a todas, encarnados e desencarnados. Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Hoje, 12 de dezembro de 2022, damos continuidade ao EAD, livro 2, módulo 3, roteiro 2, o Bom Samaritano. Ops, a Petra! Olha aí a Petra, estava falando dela. Aí a Petra entrou lá. A Petra, Terezinha, é a filha de Celeste, lá de Portugal. Estou em Portugal. Aí a Petra aí. Prazer, prazer. Aí. Não sei se ela está em casa ou no trabalho. É capaz de estar ainda no transporte. Ah, tá. Ei, Maria Helena também. Agora eu estou todo mundo no mesmo horário. Bueno, então, temos que trazer... Opa, tá tudo bem. Como Está estão no caminho. as letras, Terezinha, aí para você? Porque a Celeste está com um problema, fica pequenininha. Não, para mim tá bom. Não tá? Tá Achando bom, estranho. Que tem 221% aqui. Mas será que ela está no celular? Porque no celular Não, fica... não, eu estou no computador. Depois eu vou pedir a Petra para poder ver da organizada no Eu celular. consigo ler, mas tem que estar assim mesmo. Por isso que eu estou achando estranho. A Petra vai ter que dar um auxílio lá, Celeste. Vamos Quando ela continuar, vamos chegar a casa. iniciar. Ela agora Alguma coisa aí, viu, Celeste? está no caminho. Está a caminho. Bom. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Bom, quem gostaria de ler, temos que contextualizar o estudo de hoje. Quem gostaria? Eu posso. Oh, que coisa boa. Vamos lá, senhor Dilson. E respondendo, Jesus disse: desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: levanta aí, que aqui não está dando para ver, não. E disse-lhe: Agora. cuida dele e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Lucas 10, 30, 35. Bom, obrigada, senhor Dilson. Eu vou buscar um mapinha. Então, ele está falando, descendo de Jerusalém para Jericó. Temos uma ideia, nessa época onde estava, que isso aqui é um mapa da Palestina antiga. Como ele diz, descendo de Jerusalém para Jericó. Então, o senhor pode continuar, senhor Dilson? Porque eu fui buscar, só contextualizando mesmo, gente, porque essas palavras, tem tantas coisas que podemos gradualmente estar conversando e só contextualizando mesmo. E trago também, claro, sempre no Pentateuco. Seu Dilson, o senhor pode continuar? Posso. Tá bom? A parábola do bom samaritano é um exemplo que ilustra a moral do Evangelho, fundamentada na prática da caridade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é,
nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo, como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserem ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Bom, então vamos gradualmente. Amai o vosso próximo. Antes de tudo, quem é o nosso próximo mais próximo? Quem está perto de você, o seu familiar é um próximo, mais próximo. Uhum. Vocês concordam? O próximo é aquela pessoa com quem nós temos qualquer tipo de relacionamento, né? Qualquer tipo de relacionamento é o nosso próximo, né? Ele pode ser de qualquer categoria social, pode ser de qualquer condição, qualquer religião, pode não ter religião, seja o que for, é nosso próximo, desde que eu tenha. Na realidade, próximo é toda a humanidade, mas nós estamos numa fase em que a gente está exercitando isso, né? Então, próximo àqueles com os quais nós temos qualquer tipo de contato, qualquer tipo de relacionamento. Eu entendo dessa forma. Zélia, nós estamos no EAD, livro 2, módulo 3, roteiro 2. O título é porque ela se chama Zélia também, impressionante. É a mãe da... É o Bom Samaritano. Depois eu posso te enviar o PDF, tá certo, Zélia? Tá certo. Estranho esse negócio, né, de falar de Zélia para Zélia. Sim, Zélia, aí eu falei, oi, é estranho. a xará. Mas tudo bem. Bom, então, senhor Dilson, o senhor ia falar algo, alguma coisa. Eu queria dizer, o mais próximo mesmo, na realidade, é o familiar, mas a Terezinha concorda, ela completou na realidade. Uhum. Ela fez uma amplitude assertiva. Terezinha havia, oi, Zélia, coisa boa te ver. Que bom. Ótimo. Então, a Terezinha havia comentado, eu não sei se umas 3 semanas atrás, conversando no estudo sobre as bem-aventuranças. Eu fui buscar no Evangelho, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 3. Porque ele está aqui falando sobre os bem-aventurados, o reino dos céus, que vamos comentar gradualmente cada coisinha aqui, se der tempo. Porque existem os pontos, são sempre os mesmos, que é a humildade, a caridade. Então, ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades, aqui está faltando um S, será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes
que nos aproximam de Deus. E o orgulho entre os vícios dele, quer dizer, que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem, ser pobre de espírito no sentido mundano e rico em qualidades morais. Bom, esse sentido mundano, ser pobre, é algo bem relativo que sempre já estamos conversando. Eu estava até conversando sábado justamente com uma pessoa que foi lá em casa, a filha da Zélia, que muitas vezes nós não nos damos conta o quanto, ao contrário, somos ricos. Nós não nos referimos ricos em termos financeiros. E havíamos comentado que cada dia temos um novo amanhecer, as belezas naturais. Principalmente, olha o que conta muito quando estamos com a saúde e levamos isso tudo como algo que já estamos acostumados e não valorizamos. Então, esse sentido mundano de pobre, que muitas vezes consideramos como se são pessoas com poder aquisitivo baixo, e ricos em qualidades morais, é bem relativo. Por quê? Quantos pobres são bem mais ricos ou afortunados, eu gosto de falar assim, do que muitos ricos? Em que sentido queremos estar conversando sobre esse pobre de espírito que foi falado aqui? E esse rico que nós falamos sobre as bem-aventuranças, porque essas bem-aventuranças podem estar se referindo ao lado espiritual e o lado também do nosso dia a dia, que se fala quando as pessoas estão mais apegadas ao lado material. E esses pobres de espírito, o pobre de espírito, é justamente o que ele tem falando. São todos aqueles que têm a humildade, e que o reino dos céus, ojo, como se diz em espanhol, porque o reino dos céus, aonde se encontra? Dentro de cada um de nós, né? Exato. Mas será que qual a diferença do reino dos céus para o reino do céu? E aí, Terezinha? Olha, eu vou falar a forma como eu entendo, tá? O reino dos céus, ou o reino do céu, não é um local. A expressão mais usada é o reino dos céus, né? Depende da tradução, tal, mas o mais usado é reino dos céus. Os céus significa o quê? O universo, né? Toda a criação de Deus, né? O universo infinito. E reino dos céus, no meu entendimento, não é um local, como sempre foi ensinado, né? O reino dos céus é para onde vão os bons, né? Aquela coisa toda. Não é um local. O reino dos céus, pelo que eu entendo, é quando aquele estado do espírito que já adquiriu uma elevação, um estado de espírito que já evoluiu e adquiriu já o estado de espírito puro, espírito elevado. Ele está no reino dos céus, quer dizer, ele tem o reino de Deus, o reino dos céus dentro dele. Onde quer que ele vá, ele está no reino dos céus, porque está dentro dele, é uma conquista dele, é um estado espiritual dele, não é? É assim que eu entendo. Tá? Seu Dilson, vamos ver aqui, comparar para o que o seu Dilson falou, o seu Dilson, Terezinha e o seu Dilson. Tudo isso que ela falou, você vai encontrar em Lucas 17, 21. O reino dos céus está dentro de vós, Jesus. Isso. Está ratificando o Lucas, ela está ratificando o que o Lucas afirmou categoricamente.
É tanto o reino dos céus, como também quando Jesus fala sobre o reino de Deus, né? A mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma né? coisa. É a mesma É a coisa. mesma coisa. Está se referindo ao estado da alma, do ser. Isso, isso. É porque quantas vezes nós podemos estar com várias pessoas ao nosso redor e nos sentirmos no inferno. É verdade. Uhum. Hein, Célia? Zélia? Não, tu tem 2 Zélias, viu, agora? Não, então você é Zélia 1, a outra é Zélia 2. É melhor assim, Zélia 1 e Zélia 2. Pronto. Olha só o que está em Salmos 82,6. Sois deuses, são todos filhos do Altíssimo, Jesus. Isso. Uhum. Espetacular, hein? É ótimo. Por isso Por favor, Pode falar. Não, quando Jesus fala isso, sois deuses, por que ele fala que nós somos deuses, todos são deuses? Porque quando nós fomos criados por Deus, ele já nos criou com todo o potencial para sermos espíritos perfeitos, já temos o potencial dentro de nós. O que nós temos que fazer é desenvolver esse potencial, fazer ele refletir de nós. Esse é um trabalho nosso. E trazer o céu para nós. Não é, Terezinha? É uma semente precisando desabrochar, né? Precisamos Isso. sair da terra bruta. Precisa brotar, né? Precisa brotar, desenvolver e dar frutos, né? É que, quando nós estudamos, já temos uma noção, já sabemos, porque já se torna até repetitivo. O reino dos céus é realmente o nosso estado de alma. Peraí, eu peço o segurança para ele deixar passar. Acho que é o pai. Espera aí que eu vou ter que ver quem está aí. Pronto, agora. Agora acho que está melhor. Alguma dúvida sobre isso? Porque eu acho que não está tão complicado. Esse texto aqui, o 3, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, itens 2 e 3, viu, gente? Porque é bom estarmos sabendo no que está se referindo, qual é a obra que está se referindo a esse contexto aqui. Eu fui buscar... Zélia, a gente não vai analisar mais essa parábola, não? Tem Vamos tanta sim. coisa para falar. Vamos sim. Por exemplo, ele vai... Essa parábola, aqui o EAD, o Celeste, ele mesmo vai explicando, ponto por ponto. Entendeu? Aqui ele vai explicar sobre o descer, sobre os samaritanos. Eu fiz esses círculos aqui, que justamente vai ser comentado posteriormente, entendeu? Mas podemos falar, sim. Tudo isso vai ser comentado. O levita, o samaritano, tudo isso. O que eu achei aqui sobre a prática da caridade, mas podemos falar, viu? Não tem problema. Aqui está tudo... Então, vamos, por exemplo, descer. Isso aqui é muito interessante. Vamos dar a introdução, então. Observe bem. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. O que significa esse descer aqui? A Jerusalém era considerada pelos hebreus, é claro, né? Pelos judeus, superior a Jericó. Tanto é que tudo que não fizesse parte dos costumes deles ali, eles desprezavam, né? Exatamente. Então, aí, dá uma ideia de uma descida de um ponto, de uma situação, um estado mais elevado para um estado inferior, né? Dá uma ideia nesse sentido, né? Então, quando a pessoa ela baixa o nível vibratório dela, ela cai na mão dos salteadores, quer dizer, ela atrai espíritos inferiores para perto dela. Então, dá esse sentido, né? Desculpa. Não tem problema. Bom,
Então, vamos continuar falando sobre a caridade, porque como eu falei com a Terezinha, cada ponto aqui vai ser analisado. No que se refere à caridade, eu achei muito bom, na Revista Espírita, agosto de 1858, São Vicente de Paulo. Olha que coisa maravilhosa. A caridade é a virtude fundamental sobre o que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. É a sua consequência decisiva. Quando deixardes que vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes algo sem questionar se sua miséria não é fingida ou se o seu mal provém de um vício de que deu causa, quando abandonardes toda a justiça às mãos divinas, quando deixardes o castigo das falsas misérias ao Criador, quando, por fim, praticardes a caridade unicamente pela felicidade que ela proporciona e sem inquirir a sua utilidade, então sereis os filhos amados de Deus e eles vos atrairá assim. Então, aqui voltaremos sobre essa parte da caridade e também estarmos nos sentindo bem. E quando foi que estávamos comentando sobre o reino dos céus. Quando nos sentimos bem, quando o céu está em nós, tudo isso é algo natural e se irradia automaticamente. Então, o problema, para mim ainda, é o julgar. Quando uma pessoa nos fala algo, aí vamos e supostamente nos atinge, baixamos o quê? Descemos ou baixamos a nossa sintonia e nos deixamos também sermos espancados por quem? Pelos nossos próprios vícios. Então, como você bem disse, Terezinha, esse baixar a sintonia, padrão vibratório, é que nós chegamos aos infernos do nosso próprio eu. E também tem, né, no Livro dos Espíritos, né, Zélia, tem uma questão que eu não decoro o número das perguntas, que Kardec pergunta o que é a caridade segundo Jesus. E a resposta do Espírito, que vai muito mais além do que ajudar um pobre que precisa de alimento, de roupa, que também é importante, claro, temos que também praticar esse tipo de caridade, mas vai muito além disso. Então, a resposta do Espírito a caridade, segundo Jesus, é benevolência para com todos, e todos aí, ele fala, os que são nossos inferiores, nossos iguais e nossos superiores, quer dizer, todos, né? Indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Olha só como abrange muito mais coisa a caridade do que só ajudar o pobre, não é? E tudo isso desinteressadamente. Tudo isso desinteressadamente. É um capítulo muito importante. É o BIP. O BIP que você falou, benevolência, indulgência e perdão. A gente chama de BIP. Agora, sabe, Terezinho, nós nos referimos à caridade quando estamos pensando em sermos úteis ao próximo, mas a primeira caridade é conosco. Como vamos ser úteis se nós não estamos bem? Sim, com certeza. Pois é.
Alguma coisa a mais sobre isso? Podemos continuar? Que vai ser como nós podemos continuar? Essa imagem do homem caído na estrada, esse caído aí pode significar uma infinidade de situações, né? Pode ser o que está realmente ferido, caído, pode ser o que está caído nos vícios, pode ser aquele que está passando por perturbações espirituais, por obsessões, por desequilíbrios. O caído aí abrange também uma infinidade de situações, né? É o que ele vai comentar posteriormente. Então, Por vamos ver exemplo. vamos ver a explicação deles. Gente, olha aqui, tem certas coisas no livro que eu evito. Então, eu prefiro trazer também, como nós estamos fazendo, o Pentateuco. E outras coisas eu não acho tão importantes, porque isso cada um pode procurar na internet, procurar Jerusalém, vai ver onde se encontra, porque, para mim, eu acho que temos que estar conversando sobre esses pontos aqui. Isso sim são importantes. Por exemplo, descia, como nós estávamos falando, descia de Jerusalém para Jericó. Olha, observe aqui que interessante. Jerusalém sofreu vários ataques de povos conquistadores, sendo que os mais importantes foram o babilônico, 587, 586 a.C., o do Egito, Guerra dos Ptolomeus, e o da Síria, Guerra dos Seleucidas. Entre os anos 2001, 195, 99 e 188 a.C. Em 63 a.C., os romanos dominam a região e designam Herodes, rei da Judéia, em 40 a.C. Observem. Espiritualmente falando, Jerusalém é considerada a sede do monoteísmo, simbolizando para o judaísmo a cidade santa, da mesma forma que Meca para os muçulmanos e Roma para os católicos. Nos dias atuais, Jerusalém é a capital de Israel e também, para os palestinos, a capital do Estado palestino. Esta situação representa um foco de contínuos conflitos religiosos e políticos, acerbado pelas ideologias fanáticas e extremistas ali existentes. Ele vai fazer esse paralelo entre Jerusalém e Jericó. Vai explicar primeiro para poder entendermos esse descer. Então, Jericó, do hebraico Yehat, que significa lua, situa-se a 12 quilômetros ao norte do Mar Morto, a oeste do Vale do Jordão. Em termos de altitude, é uma das cidades mais baixas da Terra. Olha aí, ó, uma das cidades mais baixas da Terra, localizando-se a 250 metros abaixo do nível do mar. Cidade muito antiga, com vestícios da presença de caçadores mesolíticos 9.000 anos antes do Cristo. Sempre mereceu a atenção dos viajantes por ter um dos maiores oásis da região. Pelas suas fontes de águas medicinais, pelos palácios construídos no período helenístico e a época de Herodes, pelo enorme aqueduto. Esse aqueduto é um canal subterrâneo fora do solo para conduzir água de um lugar para outro. Então, pronto, pelo enorme aqueduto, rodeado de palmeiras e pela beleza e luxo das moradias, erguida por famílias ricas de Jerusalém. Por que ele está descrevendo tudo isso? Para entendermos o porquê de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é monoteísmo. Jericó é uma cidade que está mais baixa, é a mais baixa da terra. Essa questão de ser baixa geograficamente não significa que moralmente a cidade fosse inferior a Jerusalém.
é que os hebreus acreditavam assim, que para eles, tudo deles era melhor, tudo deles era mais elevado, Exatamente. tudo deles era mais perfeito, os outros não. Então, nós não podemos achar que porque está localizada num ponto mais baixo, era uma cidade moralmente inferior a Jerusalém, né? Nós não podemos pensar assim, né? É apenas uma, vamos dizer assim, uma simbologia, vamos dizer, né? Uma simbologia. E ele explica isso. Ele explica isso. A rota de Jerusalém para Jericó, no passado e no presente, se caracteriza pela movimentação comercial. A parábola nos relata a história de um homem que, viajando de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, espancado e deixado quase morto à beira da estrada. O episódio nos conduz a algumas reflexões fundamentadas nas orientações espíritas. Destaca-se, em primeiro lugar, a violência, a que o viajante foi submetido, característica de um mundo de expiações e provas, onde o mal predomina. Ele está explicando gradualmente até chegar ao que você estava falando, viu, Terezinha? Realmente, até hoje nós vemos e sabemos que estamos no mundo de expiações e provas e que a violência predomina por quê? Por sermos espíritos ainda de um terceira, vamos dizer, que o mal predomina. O mal predomina. Sim. Então, aqui, a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando outros, como o caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 15. Bom, eu acho que não tem muita diferença daqueles dias para os nossos, não, hein? Mudou muito, não, né? Tem muito, não. Só temos mais conforto hoje, mas está igual. Não é? É. Alguém está contra isso? Ou achando... Não, houve melhoras, né? Nós não podemos negar que houve uma evolução. Nem precisa ir muito longe, nem precisa ir para esse tempo. Alguns séculos atrás, muitas coisas aconteciam e ficava por isso mesmo, né? Violência, crimes e tudo mais. Hoje já não, hoje já existe leis, né? Que acabam protegendo o povo e tudo mais. Houve uma evolução, mas ainda temos muita coisa para melhorar, muita coisa, no campo moral. É porque nós estamos nos referindo à violência que temos, que é uma constante, porque justamente estamos num planeta de provas e expiações. Porque senão não estaríamos aqui, seríamos o quê? Então, alguma coisa, seu Odilson? Esse interessante lugar de exílio para espíritos rebeldes. Oi? Seu Odilson? Tudo bem, está bem entendido. Espíritos rebeldes. E como somos rebeldes? E como somos rebeldes? Rebeldes e indiferentes. Zé. Agora, esse árduo trabalho que desenvolve as qualidades do coração e inteligência, isso já sabemos. Porque não tem nada a ver quando nós nos referimos a uma pessoa e ela é muito inteligente. Aquela pessoa é muito inteligente. E como é inteligente? E como está o lado moral? Será que está do mesmo nível? Então, aí está o duplo trabalho que ele se refere. Coração e a inteligência. É a moral e a inteligência. Continuando, olha como ele vai, interessante. Olha como ele faz.
Uma via comercial como existente entre Jerusalém e Jericó, de intenso trânsito e movimentação de bens materiais. Observem, bens materiais. Atrai a presença de trabalhadores honestos. Vê, Terezinha? Com esforço e dedicação garantem a subsistência, quanto à permanência de pessoas inescrupulosas, descomprometidas com o bem, que não hesitam em prejudicar os desavisados que por ali transitam. Na tentativa de retirar o espírito da letra, entendemos, em segundo lugar, que a descida de Jerusalém para Jericó pode ser analisada em outro contexto. Indica, olha só que nós conversamos, a queda de um padrão vibratório mais elevado para um plano de vibrações inferiores, em decorrência da invigilância moral. Nesse processo de descida, podemos manter sintonia com entidades perturbadoras que, tomando de assalto a nossa casa íntima, rouba nossa paz, nos fere profundamente e nos deixa quase mortos à margem da vida. Vê como ele vai? É muito bom como ele faz essa análise. E ele vai explicando Jericó, Jerusalém, gradualmente. Mais uma vez eu trouxe Jericó e Jerusalém. Alguma coisa, porque já conversamos sobre isso aqui. Alguma coisa a mais? Como estamos a nossa... Como está? Porque quando abaixa o nosso padrão vibratório, a gente entra em sintonia, né, com espíritos mais atrasados, entramos em sintonia, eles se ligam a nós e vão exercer uma influência negativa sobre nós, né? E a nossa casa íntima fica, hein, naquela. Oh, não fica tão íntima mais, não. É perturbada, ficamos perturbados ou obsediados. Porque já estão com os nossos obsessores ali ao lado e pensamos que estamos sós, e ali não fica uma casa tão íntima. Não fica, não vai ficar. A descida de um padrão vibratório de uma forma invigilante sempre ocasiona prejuízos. Descer, porém, olha que coisa aí que havia começado. Descer, porém, para auxiliar os que encontram em planos vibracionais inferiores é medida de auxílio ao próximo, desde que se concretize um plano harmônico de entendimento. Eu não vou ler sobre essa parte de Emmanuel, não. Ah, sim, esse aqui tem. Tem outro aqui que esse sim, desculpa aí, gente. Teve uns que eu realmente não achei necessário. Mas esse, no que se refere a descer, olhe, descer elevando aqueles que comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Neste sentido, não te esqueças do mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Todavia, por descer, elevando quantos lhes não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho da nossa ascensão espiritual, a verdade do nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. Veja, e é verdade. E quantas vezes temos aí espíritos que estão vindo como missionários, descendo, entre aspas. Olha que ele está de patamar em relação, porque eles já estão num certo grau, eles só vêm para nos auxiliar no progresso do planeta. Mas o que ele falou, eles não vão ter nenhum problema em relação à sua casa mental. Porque já estão em uma... Deixa eu ver, peraí, aqui tem alguma coisa que estão aí,
Pronto. Porque já estão em certo patamar, não vai se deixar influenciar como nós. Então, essa sublimação que ele já tem, não vai deixar como muitas vezes nós nos tornamos completamente desequilibrados. Eles têm um objetivo, eles têm um porquê para vir nos auxiliar justamente. É a constante fraternidade universal, que conversamos muito sobre isso. A fraternidade universal, onde seres de outros planetas estão vindo, mais evoluídos, vêm com missão, ou também, porque no meu reino há muitas moradas. Então, essas moradas podem ser tanto de patamar, como espíritos, que são vários, ou até nos se referindo a planetas. E por que não? E por que não? Por que somos nós os exclusivos? No que se refere a Jesus, eu fui buscar, que ele fala, o mestre desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Fui buscar no livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 1, a lei divina, o natural. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E de Jesus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se algum dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviavam para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir as paixões e dominar os homens. Gente, eu fico a pensar, o ser mais puro reencarnou e não tínhamos... Olha o amor deste ser. E hoje em dia, quando nós vemos alguns seres que têm, vamos dizer, uma certa evolução espiritual, muitas vezes fazemos as nossas, como havíamos comentado, julgamentos. E olha o quanto Jesus foi mal interpretado. Nós não estávamos preparados para um ser como esse. Estamos ainda muito bem no início mesmo para entender o seu grau evolutivo. Porém, foi preparado o próprio planeta para recebê-lo. Mesmo que nós fôssemos ou éramos seres ainda de um desenvolvimento, que ainda continuamos, mas naquela época ainda mais, o próprio planeta foi preparado para receber Jesus. Por que eu trouxe isso? Para que possamos ter uma ideia de quem é realmente Jesus. Falamos sobre a bem-aventurança, e que ele bem deixou aqui. Muitas vezes, só por questões de domínio de nós, homens, seres humanos, por questões de interesses pessoais.
fazem certas leis, impõem ao povo certas coisas, mas por puro interesse pessoal. E não é no que está se referindo à lei de Jesus. Esse paralelo ele está fazendo. Bom, mas no que se refere a isso que aqui estamos comentando, ou foi comentado no Livro dos Espíritos, quem gostaria de acrescentar alguma reflexão? A missão de Jesus foi assim, bastante desvirtuada, né? Pelas religiões, né? Primeiro que a religião toma posse de Jesus, né? Como se Jesus fosse patrimônio de alguma religião, e não é. Jesus é um espírito que veio trazer verdades universais para todas as pessoas, para todos os tempos e para todos os lugares, não é? E independentemente de religião, ele veio trazer o quê? Mostrar o quê para nós? Como agirmos para podermos evoluir. Isso que ele veio fazer. Não fundou nenhuma religião, não é? Não escreveu nada, Terezinha, não é isso? Não escreveu nada, só aceitou o título de mestre, o único título que ele aceitou, porque ele veio para ensinar. Aquela história de que ele morreu na cruz para nos salvar, essas coisas, são coisas que os homens inventaram, né? Os homens é que inventaram isso. Ele morreu na cruz porque era a forma que matavam naquela época. Os romanos matavam centenas de pessoas, tinha dia que eles matavam centenas de pessoas na cruz. Era a forma que eles eliminavam aquelas pessoas que não eram aceitas, né? Mas ele não morreu na cruz para nos salvar, ele veio mostrar para nós o caminho da evolução, isso que ele veio fazer. Mas ele não pode trilhar por nós é que temos que trilhar o caminho, não é? Foi por isso que ele foi um exemplo vivo. Sim. Um exemplo vivo. E ele sabia o que ia acontecer, na verdade, com ele. Sabia. Se nós estamos olhando para uma criança e vemos que ela quer colocar o dedinho na tomada, aqui na tomada, vai levar um choque. Aí nós falamos assim, olha, se você colocar o dedinho na tomada, você vai levar um choque. Nós sabemos disso, mas a criança ainda está aprendendo. E essa criança somos nós. Aprendendo gradualmente. E Jesus já sabia o que iria acontecer. É um espírito superior. Como não? Se nós que olhamos para uma criança, sabemos que ela vai levar um choque, imagine um ser superior, que ele mesmo disse, ele veio justamente para cumprir com as escrituras, que já estava prevista a sua vinda ao planeta Terra, e foi preparado para isso. Bom, no que se refere a isso, alguma coisa mais? Aí vamos continuando sobre o sacerdote, o levita, que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. Gente, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículos 31 a 32. Apesar de ser detentor de vários recursos, o coração desse sacerdote se mantinha fechado à prática da solidariedade, ensinada por todas as interpretações religiosas, cristãs e não cristãs. Vendo-o, indica mera observação superficial, desinteresse de quem nada sente, porque não há sentimentos envolvidos. Então, aí eu acho Jesus aí, ele mexeu numa ferida, né? Então, ele vai falar a mesma coisa do levita. O sacerdote era o líder religioso. Exatamente. O levita também era conhecedor da religião e tudo mais, né? E passam de largo, quer dizer, olha, dão uma voltinha e vão embora, né?
que Jesus está falando aí, nas entrelinhas? Que não é praticar certa religião, certas religiões, fazer parte de certa doutrina, ou ser isso, ou ser aquilo, o que importa. O que importa é o comportamento perante o semelhante. Às vezes, uma pessoa que nem tem religião nenhuma pode se comportar melhor do que aquela que vai todo dia na igreja ou no centro espírita, ou seja lá o que for, né? Então, olha o ensinamento de Jesus, eu acho fantástico ele falar isso. Que importa ser religioso e não agir com compaixão, não tem valor nenhum. Só da boca para fora, né, Terezinha? O levita, para quem não sabe, é aquele que domina a arte do louvor, sendo portador dos segredos da oração, derivado do hebraico levi, que significa atar ou unir, relativo a Levi, membro da tribo de Judá, a quem foi confiado a guarda do tabernáculo de Deus quando da partida em direção à terra prometida. Não era pouca coisa, não. Também era religioso, né? Aqui ele vai dizer, o sacerdote ou levita significam os padres das religiões que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam. Olha aí que interessante. Nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Não é isso que acontece no nosso dia a dia? A gente fala assim, poxa, mas eu fiz tanta coisa para aquela pessoa, olha como ela me dá, olha como ela me trata, olha o que ela tem feito. Ó. Então, como nós estamos aí? Cadê a caridade? Sem ver a quem? Ou então, eu tenho que ir lá no centro, trabalhar lá, ajudar os pobres. Hoje eu queria ficar em casa, não estou afim, mas eu vou, né? Tem que ir, né? Eu prometi a Terezinha que ia lá no centro. Não, eu vou para poder dar apoio moral. Mas se eu pudesse, eu ia ficar em casa, não ia, não. Não é? Entendi. Mas, olha, eu acho até que como nós estamos aqui encarnados num mundo difícil, num planeta difícil, isso é até compreensível. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está, né? Depende da intenção, depende do motivo, né? Se for uma coisa fútil, lógico, está errado. Mas às vezes não, às vezes a gente não está bem mesmo, e está tudo certo. Nós não somos perfeitos, gente. Nós não queremos. Por quê? Tem até esse complexo, às vezes, até uma culpa que se sente, se eu não for, eu não vou estar bem. Gente, nós não somos perfeitos, então temos que sermos sinceros conosco. Sermos sinceros aqui, poxa, se eu não estou afim, isso é o quê? É um pecado? Porque olha como nós estamos trazendo certas coisas ainda que está no nosso próprio espírito. Que acreditamos que isso, entre aspas, pode até ser pecado. Nós trazemos isso, está lá, selado. Somos perfeitos, gente. Estamos gradualmente... Entre nós aqui, estamos tentando apenas estudar para justamente tentar fazer com que essa doutrina se enraize tão profundamente, aí sim, que possamos irradiar essa doutrina amorosa com o nosso próprio exemplo. Passar de largo, gente. O que significa isso?
reflete ociosidade mental, enfatiza a postura de quem está acostumado a cultivar o interesse pessoal e a indiferença para com as necessidades dos que sofrem. Cedo ou tarde, esta atitude repercutirá no íntimo do ser, gerando processos de culpa. E aí, como é que ficam as nossas indiferenças? A gente vive num mundo, Zélia, né? Eu sei que aí não é como aqui no Brasil, né? Mas a gente vive num mundo em que a gente já acostumou, entre aspas, de ver pessoas dormindo na calçada. E a gente passa de largo. A gente passa de largo, a gente acaba tendo até uma certa indiferença. Por quê? Quer dizer, não é indiferença, porque aquilo mexe com a gente, claro, né? Dá uma pena. A gente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E às vezes dá até medo, Terezinha. Não tem quem chamar, não tem para onde, entende? Então, aquilo passa a ser uma coisa, uma rotina, de ver pessoas sentadas na calçada, esperando ganhar alguma coisa, dormindo na calçada, não é? E a gente não passa ao largo também? E eu vou ser sincera, nesse sentido, às vezes, como eu fui algumas vezes roubada, assaltada, às vezes eu até sinto medo, mas não nesse sentido. Se alguém vier atrás e colocar, eu já penso que já vão tentar. Você vê que ficou registrado mentalmente que pode ser feito uma outra tentativa ou um assalto. Então, às vezes, como você está colocando, olha, Terezinha, na Alemanha está uma situação muito difícil, não é não, Marinete? Quantos downloads, como é que se chama? Como é que se chama? Optar-luz. Como é que se chama, Marinete? Sem teto. As pessoas que moram na rua, né? Isso, Sem teto, viu? Sem Sem teto. teto, Muito, viu? Não é não, Marinete? Na Alemanha está assim, O quê? E na Tem França? Na França também, né? E aqui? Aí também, na Suíça também? Mas tem o social. Aqui tem o social forte e também não tem a quantidade da população na Alemanha. Mas tem pessoas que procuram abrigos, entendeu, Terezinha? Só podem dormir. Aí depois eles têm que ficar vagando e volta para dormir. Mas tem aqui instituições que também vendem comida mais baratas, tem a parte social bem avançada. Eu vejo já pessoas pedindo na rua. E quando vem, eu pergunto por que o senhor não está no social, não deu entrada no social. Aí tem muitas coisas por trás, porque às vezes estão sem documento, como é que se chama? Sem documentos. Como é que se chama? Schwarzer? É no negro que se chama em português? É no negro? Trabalho preto, não? Eles falam trabalho... Como é que trabalhar sem ter a carteira de identidade, sem estar com a carteira de trabalho assinada. E não é só isso, não, Marinete, não está registrado, eles não estão registrados, por exemplo, na própria comuna, não deram entrada como habitantes da cidade. Né? Aí sim, como você fala, como eles não têm documento, pronto, aí vai ficar trabalhando no negro. Eles não estão legalizados, não né, estão no país, legalizados. né? Não. Tem muito, né? Pois é. Então, tem muita coisa, está mudando tudo, gente. Não é só a América Latina, não. Não, de forma alguma, tá tendo muita coisa. Eu acho que essa baixa está sendo em geral. Tá? Porque muitas das vezes a gente está aqui no primeiro mundo, estão se achando assim, não, nossa, vocês estão muito bem, é primeiro mundo. Não, está geral. É primeiro mundo, segundo, terceiro, está tudo por igual. Nossa, eu não sabia disso, não. Olha, você tem uma ideia,
Para que você tenha uma ideia, está se tendo roubos, pega carrinho de compras, não é isso? Bota, joga no rio, lixo, coisa que você não via anteriormente. Então, é claro, vai mudando. São as outras etnias que estão sendo feitas, estão se transformando. Gente, como se diz, para não ser tão agressiva, que foi dito que iriam também passar, iriam surgir outras etnias. E o que está ocorrendo? Estão vendo pessoas de outros países se juntando com outras e formando outras etnias, porque falar raça não é adequado. E outras etnias. Agora é etnia. Bom, alguma coisa mais? Agora está sendo uma rotina para nós, né, não, Marinete? Agora para nós, está chegando para nós E também. está dando medo, não é isso, Marinete? Está dando medo, está dando dando medo, medo. A parte, coisa que, vou falar a verdade, que eu nunca vi, foi entrar num hospital e você vê as pessoas tendo o primeiro socorro no corredor. Nunca Nossa. vi. Eu nunca vi o hospital tão lotado do jeito que está. Uau! Está demais, está incrível. Eu falo porque eu vi isso com meus próprios olhos, sabe? Puxa vida. Aqui também está assim. É triste, não sei como né? está sendo feito assim, mas está bem complicado hospitais e tudo isso. Gente, fazer o quê, né? Tem que mexer um pouco isso para poder mudar também a própria estrutura do país, que não permitem, por exemplo, aqui tem uma proteção muito grande em relação às pessoas que estudam no país, que não gostam também que venham pessoas de outros países, do terceiro mundo, que sejam arquitetos ou veterinários. Não é bem por aí. É muito difícil essas pessoas encontrarem trabalho aqui. Muito difícil. Mas, sei lá, vi como se diz. Vamos continuar. Eu fui buscar... Aqui tem uns mapinhas que eu gosto muito. Mas antes, vamos continuar, ou vamos contextualizar. Mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se com íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo, ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu pagarei para quando voltar. Lucas, capítulo 10, versículos 33 a 35. Aí vem, os samaritanos, foi como a Terezinha havia comentado, e por isso que eu digo, eles explicam, é impressionante como eles fazem é interessante como eles fazem aqui. Os samaritanos eram os habitantes da Samaria, que após a separação das tribos de Israel, se tornou a capital do reino dissidente. Olha aqui as tribos de Israel. Os samaritanos estiveram quase que constantemente em guerra com os reis de Judá. Olha Judá, gente. Ficava, né, nas tribos. Então, são 12. Onde está? Que tinham em Jerusalém sua sede. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os 2 povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esses foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. Aí está o motivo.
Muito Olha bem Jesus, olha como ele fazia. Ele colocou esse samaritano na parábola, né? Justamente. E com quem que ele estava conversando aí, comecinho da parábola? Era com um doutor da lei, não era? Ele está contando a parábola para um doutor da lei, não é? Isso, exatamente, porque ele está O perguntando. doutor da lei, olha só, o doutor da lei que desprezava tremendamente o samaritano. E Jesus está falando que o samaritano é que agiu certo. E ele Foi o doutor da lei, que desprezava. Olha como ele fazia as coisas, mexia com a cabeça das pessoas. Por isso que ele foi crucificado, gente. Ele mexeu com muita coisa lá, né? Os orgulhos, as vaidades e tudo mais. E aqui ficava a Samaria, tá vendo, gente? Entre a Judéia e a Galileia. Eu gosto muito desses trazer para termos. Eu necessito, sabe? Sou eu. Não, mas é interessante, sim. Eu gosto muito, porque você vê. Porque eu estava vendo que foi Josué que também fez essas divisões dessas tribos. Bom, alguma coisa, gente? A mais? Marinete, Petra, não sei se pode. Zélia saiu? Cadê Zélia? Não sei. Saiu, ela deixou mensagem, tinha que sair. Ah, não entendi. Ela deixou mensagem, tinha que sair. Ah, tá certo, ela deixou mensagem que tinha que sair? Ela Ah, tá. escreveu. Então tá. Ai, peraí, gente. E você vê aí, né, Zélia, que os samaritanos, eles eram tremendamente desprezados, né, pelos judeus, porque eles praticavam religião de forma diferente. Então, eram considerados heréticos, né? Então, eram desprezados como se fossem inferiores por causa disso, né? Sabe, Terezinha, muitas vezes eu vejo entre nós, espíritas, que estamos estudando, esse olhar também. É verdade. Ah, mas nós somos espíritas, aquele da igreja tal faz isso, ou aquilo assim, eu fico pensando, poxa. E o julgamento e a humildade? Cadê a caridade? Vê como é tudo tão recente? É verdade. Na verdade, os samaritanos representavam o grupo conservador dentro da religião judaica. A Samaria pode ser entendida como um símbolo, olha que interessante, gente, de transição entre o judaísmo, os gentílicos e o cristianismo. Porque os gentílicos eram aquelas pessoas que tinham outras religiões. Olha como ele colocou, interessante. Interessante. É importante considerar porque Jesus... Aí, Terezinha, aí tu gosta. É importante considerar porque Jesus escolheu o samaritano como um exemplo da verdadeira prática da caridade, sendo os habitantes da Samaria desprezados e mantidos à distância pelos demais judeus. Pelo fato de os samaritanos representarem uma minoria que interpretavam de forma diferente os livros básicos do judaísmo e terem práticas religiosas que contrariavam as orientações existentes no Templo de Salomão, em Jerusalém. Não implicam que eram pessoas más. Olha aí, ao contrário, as citações evangélicas e as constantes de Atos dos Apóstolos indicam que Jesus e seus apóstolos os consideravam pessoas de bem. Olha aí, viu? Ele vai gradual, sabe? É muito interessante. Algumas coisas temos que... é melhor tirar. Aí eu escuto tudo, tiro tudo. Bom, gente, alguma coisa? Eu acho que era... Não sei, vocês estão a ouvir? Sim. Conseguem-se ouvir? Sim. Boa noite a ninguém. Uma coisa interessante
e aqui a ligação que se faz em que os samaritanos, os habitantes da Samária, eram como se fosse a ponte entre os mais conservadores e uma outra visão, vem também aqui apelar à nossa tolerância. Continuamos ainda hoje a ter fanáticos religiosos, a ter pessoas que não aceitam que dentro da mesma religião ou dentro da mesma vertente haja pessoas que olham de outra maneira e que interpretam de outra maneira. Ainda hoje é tema. Verdade, continua, né? Né? Entre Continua. nós, Petra. A lição ainda não chegou, por isso é que nós temos que aprender. Vai voltar de outra maneira. Ainda não Entre nós aprendemos. espíritas. Vamos Verdade. continuar Entre reencarnando nós aqui, não tem espíritas. jeito. Né, Zélia? Oi? Vamos continuar reencarnando aqui, Oxe, não tem gente. jeito. Vai, porque entre nós espíritas tem os conservadores, Temos que ainda aprender os muito. revolucionários e aqueles que ficam, vou ou não vou? Gente, está muito atual isso. Servem? Bom, vou citar aqui que foi a Petra, quando nós falamos sobre as adulterações da gente do céu e inferno. Quantas pessoas não acreditam e dizem que isso tudo é lorota e não querem ver? E outras coisas mais. E não vale a pena, só estou trazendo, por quê? Porque nós sempre estamos apontando o dedo para as outras igrejas e realmente existe um fanatismo. Às vezes tem, gente, é demais. No próprio movimento espírita. Fazer o quê, né? Ainda bem, temos que reencarnar bastante, temos que aprender a sermos mais tolerantes e fraternos. É interessante que nós aprendemos tanto sobre a fraternidade, sobre a humildade, mas na hora H, é melhor, como se diz aí, bafo caso. Gente, onde eu parei aqui? Talvez, olha, gente, que interessante. Talvez pelo fato de serem tão desprezados pelos seus irmãos de raça, tivessem os samaritanos desenvolvido uma vigilância maior relativamente ao comportamento e conduta de vida. Entretanto, algo se destaca quando o bom samaritano vê a pessoa ferida, quase morta, caída no caminho. Este algo é o sentimento de compaixão que ele sentiu pelo ferido. Olha aí a compaixão. Jesus nos mostra, assim, que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Todos os benefícios que o samaritano produziu ao ferido, atar-lhes as feridas, levá-lo a uma hospedaria, garantir-lhe cuidados suplementares para o restabelecimento da saúde, foram gestos de bondade desencadeados pela compaixão. É lindo. E também tem um detalhe aí, né, Célia, que é bastante interessante. O samaritano viu o homem caído, ajudou, limpou a ferida. Geralmente, o que as pessoas fazem, as pessoas de uma forma geral? Dão aquela ajuda ali e vão embora. Ele não, ele acompanhou aquele caso, ele ficou junto, ele levou com ele é aquele acompanhamento que seria o necessário, que é uma coisa humana, né? Não é daquela ajuda fria e distante. Já ajudei, vou embora. Não, acompanhar, ajudar mais, fazer o máximo que puder por aquela pessoa, né? Ele tinha que resolver as suas questões e não podia deixá-lo. E como não podia levá-lo, assim, olha, você vai, fica com ele, quando eu voltar, eu cubro tudo que você... É isso. Muito bonito, gente. Não é qualquer um de nós que faz isso, não. Foi um acompanhamento que ele fez, né? Né, E ele Zélia? dizendo isso, olha, eu parei isso tudo aqui porque não vale a pena, não. Aí, olha só. Percebemos na parábola... Olha o seu aí. Odilson queria falar, Zélia. O seu Odilson Oi, queria seu falar. Odilson. Desculpa, não vi, Eu acho não. que Estou tão empolgada aqui com os samaritanos. A compaixão você se vê como o outro, igual no lugar do outro.
como se fosse com você, aquele né, acontecimento nefasto, você viu no outro como se fosse com você mesmo, se fosse comigo, alguém me ajudasse, eu ia gostar. Então, essa, quer dizer, surtiu nele esse sentimento de caridade, né? Se colocar no lugar do outro, né? É. Uhum. Interessante. A gente já muitas vezes ajuda, mas quer nem sair, pronto. E às vezes nos tornamos, é como nós estávamos falando, a indiferença que, com o passar do tempo, vamos vendo às vezes tanta miséria, tantas coisas que nos tornamos indiferentes. E essas pessoas que estão passando, como foi citado aqui, mencionado, são os invisíveis da sociedade. Olha só, tem 5 pontos aí. Vamos ver se dá. Percebemos na parábola que o samaritano agiu com critério e bom senso quando atendeu o homem ferido, caído à beira da estrada. Veja só. Vemos que a bondade do atendimento não dispensou o conhecimento ou maneira correta de agir. Primeiro, prestou os cuidados emergenciais ao doente, limpando e fazendo a asepsia das feridas pela utilização dos recursos disponíveis, vinho e azeite. E azeite. Não tinha mertiolate ainda, né? Com azeite, o vinho lá já estava... O vinho para desinfetar e o azeite para o azeite é super, né? Olha que muita... Como eu tomo azeite também, tomava azeite, mas depois a gente conversa sobre esse negócio do azeite, senão o negócio vai complicar. Segundo, improvisou um transporte, o cavalo, já que o doente estava incapacitado de andar. Terceiro, levou-o para uma hospedagem, onde recebeu o alimento e conforto de um leito, afastando-o das intempéries. Quarto, cuidou do ferido, auxiliando na recuperação da saúde. Quinto, e por último, garantiu a continuidade do atendimento, fazendo um atendimento monetário ao hospedeiro e assumindo uma dívida, se mais recursos financeiros fossem despendidos. Você vê, Terezinha, como ele vai gradual? Só tirar algumas coisinhas, sabe? Há uma nítida preocupação do bom samaritano de que o doente se recupere integralmente, cuidando dele direta ou à distância, por intermédio do hospedeiro. Este é um exemplo de como se pode descer aos planos vibratórios onde a dor reside, sem que ocorra prejuízos de qualquer natureza. Descer a serviço do bem é programa de aprendizado e de trabalho. Os benfeitores espirituais fazem isso frequentemente. Saem de suas esferas superiores e descem a Jericó dos nossos corações, ainda presos aos interesses transitórios do mundo. Bonito. Nem sempre é possível ajudar na posição em que nos encontramos. Daí, ser necessário descer aos locais de sofrimento maior, os desequilibrados mais intensos, a fim de cooperar com eficiência. Aliás, o processo evolutivo se dá pela subida, caracterizada pela apreensão de conhecimentos, e também pela descida aos núcleos de necessidade e dor, a fim de que sejam operacionadas as propostas de amor que já visitam o nosso entendimento. Um detalhe aí também, Zélia, não sei se ele vai falar, o caído na estrada, Jesus não fala quem ele é. Não. Não fala se é pobre, se é rico, se é de Jerusalém, se é de Jericó, se é da Samaria. Não, não importa quem seja, desde que precise de ajuda e a gente possa ajudar. Ele não falou, mencionou sobre isso, não, mas num outro estudo nós conversamos sobre isso. Uhum. Quem era esse? Ele não diz quem foi, porque não ninguém sabe.
E nem dava para saber, porque ele foi roubado, deixaram ele sem nada ali, nem dava para saber se era um homem de posses ou não era, se era, né? De que lugar que era. Quer dizer, não importa, na hora de ajudar, não importa quem seja. Né? Não importa. Porque a verdadeira caridade não vai ter necessidade de você ver. Vem cá, Terezinha, me dá a tua identidade aí para ver se eu posso te ajudar. Que religião é a sua? Qual a tua religião? Olha, se você for de outra, eu não te ajudo, não. Gente, uai. Vamos lá. Aí, ó, compreendemos. Foi? Eita, me perdi. Quinto, a nítida vibratório do mundo. É isso, gente? Me perdi. Acho que é mais para baixo um pouquinho, né? Porque eu Aqui, falei sobre aí, ó, compreendemos. entendimento, não é? Aqui. Isso. Compreendemos assim que se o papel do samaritano é digno de ser imitado, se o homem caído aprendeu com a sua própria queda, olha aí. Se o levita e o sacerdote ainda terão que evoluir nas reencarnações sucessivas, o hospedeiro é alguém que presta ou disponibiliza o seu serviço, ainda que remunerado. Mas nem por isso sem méritos, porque o plano de aprendizagem e melhoria espiritual se dá também na intimidade de nossa atuação profissional. Super! Tem gente que acha, você está recebendo, então não é um trabalho, não é um serviço, não é caridade. Não, depende da forma como você exerce a sua profissão, né? Você pode estar agindo com muita caridade, sim. Pois é. Não é? Imagine tirar a dor dos outros, Terezinha. Olha, quando uma dor de dente, nossa Senhora. Aí você vai lá para o dentista, aí é uma bênção. Olha aí. Não, mas está recebendo. Mas não está? Não está sendo útil à sociedade? Nossa! Não é uma profissão, não? Bom, finalizando, o que falta? A parábola do samaritano é lição preciosa que merece ser refletida e aplicada no dia a dia. Em todos os tempos, há exércitos de criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta, para significar a posse da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, e livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano. E aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas E aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Olha. É o sentimento, né? É o sentimento. Mas aí terminou aí a lição? Terminou tudinho. Mas eu posso falar uma coisinha que Não está aí? Daqui? Ou quer que eu saia? Você quer comentar? Ou você quer que eu deixe? Não, só quero falar um detalhe. Não, mas eu posso sair? Pode sim. O detalhe é o seguinte, o início dessa passagem do Evangelho é quando o doutor da lei vai procurar Jesus, né? O que eu posso fazer para entrar para conseguir a vida eterna? Aí Jesus conta para ele essa parábola.
E no fim, ele fala, faça isso e você viverá a vida eterna, Isso. não é? Aí ele fala, mas, né, como é que eu faço? Aí Jesus pergunta, qual dos três teve compaixão pelo homem que estava caído? Olha só, Jesus fez o próprio doutor da lei falar que quem agiu com compaixão foi o samaritano que ele desprezava. Imagina como ele deve ter gaguejado na hora. Jesus pôs na boca dele. Quem que agiu? Foi o samaritano. Foi ele aquele teve que falar, cumpriu, fez a maior caridade. Foi o que ele gente, disse. Jesus era de uma sabedoria fantástica, fantástica. Né? Porque ele mesmo respondeu, foi aquele que praticou a maior caridade. Foi aquele ele não queria dizer samaritano. Mas ele falou, foi aquele que agiu com compaixão. Exatamente. Né? Ele teve que reconhecer que aquele que ele desprezava muito foi o único que agiu de forma correta. Melhor que o sacerdote, melhor que o levita. Pois é. Gente. Então, vamos ficar para a próxima. Vou ter que parar aqui a gravação. Alguém quer deixar alguma reflexão antes? Ah, tá aqui, agora estou vendo. Então, até a próxima, gente.